Você precisa ser forte para prosseguir. Sim, as pessoas esperam não ter dor, as pessoas esperam o medo acabar, as pessoas esperam as coisas melhorarem para ela poder prosseguir, para ela poder avançar, para ela poder conquistar. Você deve estar esperando a tempestade passar para você começar a agir. Você deve estar esperando a turbulência, sabe? Tudo aí se acalmar para que você comece a reagir. Mas Deus está dizendo que você precisa ser forte e prosseguir, mesmo quando a tempestade ainda estiver aí. A palavra de Deus nos ensina que quando nós somos fracos, é que Deus é forte. Paulo diz isso. Eu me orgulho da minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, forte eu estou. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que quanto menos dele ele tiver, mais de Deus opera através dele. Talvez para você a fraqueza seja motivo de vergonha. Talvez para você a fraqueza seja motivo de desistência. Mas o que a Bíblia nos ensina e o que a caminhada com Deus nos ensina é que muitas das vezes é necessário nós sermos fracos. Porque quando nós estamos fracos, nós não temos forças nem mesmo para desistir. Você sabia disso? Quando nós estamos fracos, nós não temos forças para lutar contra as nossas vontades. Você está entendendo? Por que a maioria das pessoas buscam a Deus nas tempestades? Por que a maioria das pessoas buscam uma intimidade maior, conversam mais com Deus, estão mais perto de Deus quando estão passando pelos seus desertos? É no deserto que as pessoas mais se apegam a Deus. É no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento, sabe, de fraqueza, em que as pessoas mais se aproximam de Deus. Sabe por quê? É porque quando você não tem força, você busca a força de Deus. É quando você não consegue reagir, você busca para que Deus reaja por você. E você faz da maneira certa. Eu costumo dizer que eu gosto de ser fraca. Eu gosto da minha fraqueza. Eu gosto quando eu não tenho forças para desistir das coisas. Eu gosto quando eu não tenho forças para lutar, sabe? E fazer com que as minhas vontades prevaleçam. Eu gosto quando eu não tenho força para afrontar, para responder a alguém. Eu gosto. Porque eu tenho a certeza que nesse momento de minha fraqueza, eu vou ser totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Eu vou estar aberta a buscar e a viver e trazer para a minha vida a vontade de Deus. Porque não tenho força sequer para lutar contra os meus próprios sentimentos. Lutar contra os nossos próprios sentimentos é a maior das guerras que um ser humano enfrenta. O sentimento de desânimo, o sentimento do medo, o sentimento da inconstância, tudo isso gera uma luta eterna, sabe? Uma batalha constante em nossa vida. Mas se nós estivermos fracos, nós não vamos conseguir ouvir esses sentimentos. Se nós estivermos fracos, nós não vamos conseguir ser guiados por esse sentimento. Uma pessoa fraca, eu digo fisicamente fraca, quando você está fisicamente fraca. Você precisa que alguém te apoie, você precisa que alguém te levante, você precisa que alguém te coloque de pé, te leve para algum lugar, te dê alimento, na verdade, porque você fica tonta, você não consegue se locomover sozinho. Espiritualmente falando, é assim que acontece. Quando você está espiritualmente fraca, você se permite ser guiado pelo Espírito de Deus. Você se permite, sabe? Quando você está fraco, o poder de Deus opera por completo em você. Mas existe algo muito específico, muito especial que você precisa saber em relação a este assunto. Cuidado. Cuidado em quem você está alimentando nos seus momentos de fortaleza, nos seus momentos fortes. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo, quando diz isso em 2 Coríntios capítulo 12, ele nos relata também a sua vida íntima com Deus. Relata que ele é guiado pelo Espírito, que ele ensina o Evangelho do Espírito. Paulo relata em uma das suas cartas que já não é ele que vive, mas Cristo vive nele. Paulo abriu mão do seu próprio eu para permitir
que Deus habitasse nele. Então só quem tem uma vida, quem conhece, porque Paulo conhecia o poder de Deus. Paulo desfrutava do poder de Deus. E por isso Paulo podia dizer que na fraqueza dele, Deus fazia forte. Porque ele tinha um entendimento de que com Deus, ele jamais perderia nenhuma batalha. Você precisa estar perto de Deus, você precisa se alimentar de Deus para que nas tuas fraquezas você seja forte. Para que nas tuas fraquezas o poder de Deus opere em você. Se alimentar constantemente de Deus nos faz ter reservas para enfrentarmos os dias maus. Para quando a seca vier, nós temos o alimento reservado. Para quando a tempestade vier, nós temos o alimento reservado. Aí, na tua fraqueza, aquilo que está dentro de você, operando dentro de você, agindo dentro de você, habitando dentro de você, vai sobressair sobre você. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma fica bem no meio. O espírito fica no centro. E o corpo é o que guarda, o que cobre tudo isso. O corpo significa a parte do mundo, a parte da carne, a parte, em que nós fazemos parte do mundo. A alma é a sede das nossas emoções, a sede das nossas vontades, dos nossos desejos. É onde as nossas vontades estão ali lutando constantemente. E o espírito é a nossa parte de Deus, é aquilo que nos liga aos céus. Então, quanto mais o espírito é alimentado, mais forte ele fica sobre as vontades, sobre a alma. Quanto mais a alma é alimentada, mais ela encobre a tua parte de Deus. Então, quando você alimenta o teu espírito, ele recai sobre a tua alma, sobre as tuas vontades. E quando o teu corpo não tem forças para reagir, quando a tua alma não tem força, o teu espírito, o Espírito de Deus que habita dentro de você, domina toda a alma e todo o corpo e te faz forte quando você está fraco. Quando a sua alma está fraca, o Espírito de Deus prevalece. É por isso que Paulo diz: eu me glorifico nas minhas fraquezas, porque o Espírito de Deus está forte nele. Quem você tem alimentado? A tua alma ou o teu espírito? Quem você tem enchido? A tua alma ou o teu espírito? Quanto mais alimentar o teu espírito, mais forte você fica em Deus. Quanto mais você alimentar a tua alma, mais forte você fica nas tuas próprias vontades. Aí, quando vier a vontade de desistir, o espírito está fraco. E ele não vai conseguir sobressair a vontade da desistência. E você vai desistir. Aí quando você estiver desanimada, o espírito está fraco, está consumido pelas vontades. E daí você vai ficar desanimado. Mas quando vier a vontade de desistir e o teu espírito estiver mais forte, a tua alma não vai conseguir dominar o teu espírito. E você vai prosseguir, mesmo pensando em desistir. Você vai avançar, mesmo pensando em parar. Você vai reagir, mesmo estando desanimado. A lição que Paulo nos dá é a lição que nós precisamos para prosseguir diante das adversidades. Ser forte e corajoso requer ser cheio do Espírito de Deus. Quanto mais do Espírito você tem, mais coragem e mais força para prosseguir. Não é à toa que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Porém, medite na minha palavra dia e noite. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o nosso espírito é alimentado e nós prevalecemos contra as vontades da nossa alma. Prevalecemos contra o corpo físico. Porque Deus está se aperfeiçoando, nos preenchendo todas as brechas, preenchendo todas as aberturas e nos tornando forte nele para vencer todas as batalhas. O que você precisa hoje é ser forte e corajosa, cheia do Espírito de Deus para prosseguir diante dessa adversidade.
Se você concorda com essa palavra, declare amém, Senhor, eu concordo, no nome de Jesus.